Fala pessoal do nono ano, Colégio Amélio, Cristais Paulista. Primeiramente, eu quero desejar a todos vocês uma excelente semana, que tudo ocorra da melhor maneira na vida de vocês, com bastante saúde, bastante paz, certo? Nós vamos trabalhar uma matéria nova chamada colocação pronominal, tá? Matéria de colocação pronominal, você vai pegar alguns pronomes e vai colocar o pronome antes, depois ou no meio dos verbos. Então vamos lá trabalhar essa matéria. O nome dela está aqui, colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise. Tá? Vou passar aqui. Aqui tem o primeiro exemplo, né? O que é uma próclise? Está aqui. Ó. Próclise, pessoal, é quando o pronome está antes do verbo. Aí eu marquei para você, ela não me convidou para a festa, o me ali é o pronome. Tá? Chama pronome pessoal do caso oblíquo. O verbo que está sublinhado, coloquei uma flechinha para você. Aí note que o pronome, que é o me, ele está antes do verbo. Aquela posição que ele ocupa ali se chama próclise. Próclise é o pronome antes do verbo, tá bom? O que é uma ênclise? Dá uma olhada ali. Ênclise é o pronome depois do verbo. Depois, deixe-me quieto, mulher. O me é o pronome. Veja que ele está depois do verbo, tem uma flechinha mostrando que ele está depois. Aquela posição que ele ocupa ali se chama ênclise. Combinado? E nós temos um que é muito pouco usado, chamado mesóclise, mas que dentro da gramática existe ainda. Então, mesóclise é o pronome no meio do verbo. O verbo ali, se você tirar o pronome que está circulado ali, o T está circulado, né? Se você tirar o pronome e juntar aquelas partes ali, você vai falar assim, ó, eu darei um belo presente. Darei um belo presente. Então, como você coloca o pronome ali, né? Você vai com o verbo até a letra R, dar, até a letra R, usa o hífen, que é aquele tracinho, coloca o pronome, é o T, outro hífen, que é o tracinho, e terminação do verbo. Ei, se você tirar o pronome e ler de uma só vez, fica eu darei. Então, ficou tudo correto, certo? Então, o nome da matéria é essa, colocação pronominal. Tem 3 colocações. A próclise, que é o pronome antes. Está aqui, ó, escrevi para você aí. Tá? Você tem que repetir para você ir guardando. Próclise é o pronome antes do verbo. Ênclise é o pronome depois do verbo. E a mesóclise é o pronome no meio do verbo. No meio do verbo, certo? Beleza. Seguindo. Vamos lá. Quando que eu vou usar próclise? Existem algumas regras gramaticais. Nós vamos usar próclise quando houver, por exemplo, antes, está vendo o verbo aqui é o chamou, aqui é o pronome antes, é o me. Por que esse pronome está aqui? Ele tem que ficar aqui. Por causa dessa palavra aqui acompanhando a flecha, que é o quando. Isso aqui é uma conjunção subordinativa. Mas tem só ela? Não, existem várias. Aqui eu coloquei para vocês algumas aí, ó. Olha as conjunções subordinativas aqui, ó. Todas essas daí, tá? Integrante esquecer, causal porquê, comparativa como, concessiva embora, apesar de que, se bem que, condicional se, conformativa conforme consoante, consecutiva ao que, depois de tal, tão, tanto, tamanho. Final a fim de que, para que, proporcional à proporção que, medida que, temporal, quando, enquanto, logo que, depois que. Quando que eu vou usar o pronome antes do verbo, que é a próclise? Quando houver uma palavra chamada palavra negativa. Palavra negativa. O não, o nunca, o jamais, o sem, são palavras negativas. Vou encerrar essa gravação aqui, mas teremos continuação, certo?